Bem-vindos de volta ao canal do PET. Esse é o módulo de algoritmos numéricos. Nessa aula a gente vai falar sobre erros de aproximações, precisão e acurácia. Vamos mostrar como os erros se apresentam. Vamos falar sobre erro de aproximação, erro de truncamento e erros de modelagem. Então vamos começar falando sobre o significado de precisão e acurácia. E por que isso é relevante para a gente? Nós estamos interessados em estudar o erro nessa aula. E acurácia e precisão são características das respostas que meu algoritmo me fornece como saída. Quanto menos flutuação em torno da minha solução eu tenho, maior a minha precisão. Quanto mais próximo eu estou da solução real, maior a minha acurácia. Como está mostrado aqui no slide, essa é uma representação clássica da diferença entre precisão e acurácia. Nós consideramos um atirador mirando no centro de um alvo e analisamos as 4 possibilidades. A primeira é sem acurácia e sem precisão. A segunda, sem acurácia e com precisão. A terceira, com acurácia, mas sem precisão. E a quarta, com acurácia e com precisão. Isso é muito importante ser dito porque, para análise da solução, a convergência para determinado valor não implica necessariamente que a solução foi encontrada. Então, por mais que eu repita o procedimento com o meu algoritmo e esteja dando o mesmo valor sempre, não necessariamente aquele é o meu valor real. Como no segundo caso aqui, eu posso estar encontrando uma resposta sem acurácia, mas com precisão. Mas o que define erro então? Erro é a diferença entre um valor verdadeiro e uma aproximação. Usualmente a gente representa esse erro de forma relativa. A gente pega essa diferença e divide pelo valor verdadeiro. E a gente pode também representar como uma porcentagem. É só pegar a expressão de cima e multiplicar por 100. Aí a gente vai ver qual o percentual de erro que a gente obteve na nossa solução. Agora definido o erro, vamos procurar entender quais são as fontes de erro. Então, para começar, vamos ver o erro que é gerado quando eu associo calculadora ou computador no cálculo da minha solução. Nós temos que nos atentar à forma de representação e armazenamento dos números reais nesse sentido. Existe uma limitação física quanto ao armazenamento de algarismos significativos nas minhas máquinas. O armazenamento é dado da forma como a gente representa aqui. Tem o espaço de 1 bit para armazenamento do meu sinal, que pode ser positivo ou negativo. Eu tenho um determinado espaço para o armazenamento do expoente e do sinal dele. Esse expoente é o expoente de uma base pela qual a gente vai multiplicar a nossa mantissa. A mantissa nada mais é do que o espaço reservado para os nossos algarismos significativos do nosso número. Algarismos significativos começa a contar a partir do primeiro algarismo não nulo do meu número. Então, se existe um monte de zero antes do número, esses algarismos não são significativos. Para uma máquina de 64 bits, a mantissa ela possui 53 bits e o expoente 11 bits. Então, se você tem um computador de 64 bits, essa é a limitação de número para ele armazenar. Mas é claro que os números que são armazenados nesses bits, eles são zeros ou 1, são em binário. Para facilitar, eu coloquei os números aqui nos exemplos em decimal, para a gente entender um pouco esse mecanismo. Então, no primeiro exemplo, eu tenho um espaço reservado para o sinal ocupado pelo valor negativo, sinal de menos. O meu expoente ele é mais 3, ou seja, eu vou multiplicar a minha mantissa, que possui o valor de 25458,00000, com um ponto flutuante antes do 2, por 10 elevado a mais 3. 10 porque minha base em decimal é 10. E aí o resultado é o número menos 254,58. No segundo exemplo, o meu sinal é positivo. O expoente da base 10 é menos 2. Eu vou multiplicar isso pela mantissa de 45676 com um ponto flutuante antes do 4 e isso vai me gerar 0,0045676 positivo.
A gente sempre considera que o ponto flutuante está no início do número. Essa potência com aquele expoente, ele vai me dar o endereço da vírgula ou do ponto do número. Assim eu não preciso armazenar um monte de zero antes dos meus algarismos significativos. Esse é o sentido. E nem reservar espaço para ponto, que o ponto ele tem uma localização fixa dessa forma. Então eu não preciso armazenar nem zero e nem ponto para representar os meus números. Quem vai me dizer onde fica o ponto é o expoente. Agora que a gente já sabe disso tudo, é bem fácil entender que tipo de erro vamos encontrar utilizando máquinas para calcular números reais. É o erro de aproximação. Para uma continha simples, que a gente só vai fazer uma vez, o erro de aproximação ele pode ser até negligenciado. Mas imagina que a gente tem vários dados sendo processados dentro de uma estrutura de repetição, inúmeras vezes, acumulando a cada passo o erro calculado anteriormente. O erro ele só tende a crescer. E a nossa resposta ela vai perdendo um pouco a acurácia. Ela vai se distanciando da solução real. Agora, como é que uma máquina, então, ela armazena um número real? Ou um número que deveria ser real? Considere, então, por enquanto, esse número real. Vamos supor que o nosso computador ele não consiga armazenar esse número. Ele só consegue armazenar até o segundo 4. Então o computador ele vai arrumar uma forma de desprezar todos os números que estão depois daquela linha pontilhada. Existem dois mecanismos para fazer o arredondamento. Por chopping, que é quando ele simplesmente corta todo mundo que está após aquela linha pontilhada, ou pelo mais próximo, olhando sempre o próximo algarismo significativo. Se ele está mais próximo de 10 ou de 0. Se ele estiver mais próximo de 0, ele vai manter o último algarismo significativo que ele consegue representar. E se ele estiver mais próximo de 10, ele vai aumentar em uma unidade o último algarismo que ele consegue representar. No nosso exemplo aqui, o arredondamento por chopping e o arredondamento pelo mais próximo vão gerar dois números distintos. Agora, com relação ao expoente, você se lembra que eu mencionei que ele tem um valor fixo. Ele tem uma quantidade de bits. Para 64 bits, 11 espaços são reservados para o expoente, contando com o sinal dele. Se a gente ultrapassasse o valor do expoente, que tipo de erro que me gera? Bom, quando eu ultrapasso o expoente, o meu número ele nem consegue ser representado. Se eu ultrapasso o expoente positivo, ele vai me dar uma resposta de overflow. E se eu ultrapassar o expoente no sentido negativo, ele vai me dar uma resposta de underflow. Os dois são erros de representação de número. E aí é possível que a gente não consiga representar alguns números reais muito próximos de zero ou números muito altos. Erro de arredondamento ou aproximação é um erro associado à passagem das etapas do método numérico para a implementação computacional. Mas antes disso, nós passamos por uma etapa de modelagem matemática do problema. Vamos considerar a série infinita de Taylor para a representação de funções por polinômios. A série é infinita, mas cada termo do somatório vai sendo dividido por uma quantidade cada vez maior. Nós podemos negligenciar os termos a partir de determinado valor arbitrado, mas quanto mais termos nós incluirmos na aproximação, melhor vai ser a nossa solução. Então, nós estamos negligenciando os termos a partir da ordem 3 e ficamos com a seguinte aproximação de ordem 2, de uma função qualquer. Negligenciar os termos é o que a gente chama de truncar, que é o mesmo que mutilar ou tirar uma parte. O erro associado a esse truncamento é chamado de erro de truncamento. As máquinas, elas utilizam a série de Taylor para representar funções transcendentais. Então esse erro ele é sempre presente nos nossos cálculos. Já os erros associados à modelagem matemática, eles são inseridos quando nós fazemos simplificações dos problemas reais para resolvê-los mais facilmente. Por exemplo, não existe geometria perfeita na realidade, mas a gente normalmente tem uma tendência de desprezar imperfeições ou irregularidades nas superfícies dos nossos objetos. Isso é uma simplificação. Também ocorre quando a gente coleta imprecisamente os dados do problema. Se a gente insere
um erro de maneira inconsciente, nós vamos piorar a nossa resposta, a nossa solução. Então, como exercício, nós vamos utilizar aquela aproximação da série de Taylor para um polinômio de ordem 2 e vamos calcular o seno de um valor. A expressão vai ficar assim e nós vamos escolher o valor de A como zero, porque nós sabemos o seno e o cosseno de zero. Calcula o valor de um seno que você quiser saber e compara com o valor real dele. A gente pode pegar os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 para testar. E aí, ou nós podemos pegar um valor qualquer e comparar com o valor da calculadora, por exemplo. E depois a gente consegue ainda melhorar essa aproximação, adicionando o termo de ordem 3. Então, escreve nos comentários o erro, o fracionário percentual que você obteve. Se você gostou do vídeo, vamos para o próximo, porque a gente já vai começar a estudar os métodos para obtenção de raízes de funções.